Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos de faxina e desabafa por hoje? Então vamos. Hoje é um sábado, na verdade a gente tá num feriadão aqui, na segunda-feira é feriado, mas eu não sei o que a gente vai fazer nesse feriadão por conta de crianças doentes. Na verdade, o Bernardo já se recuperou, mas agora chegou a vez da Clara. Ela tá bastante gripada, assim, né? Tá com bastante secreção. Ontem eu fui com ela na emergência, no hospital aqui de Braga, que ela tava já com 2 dias de febre. E como ela já tava também 2 noites sem dormir, eu também. Eu achei melhor levar porque, assim, eu garantia que isso não tinha se espalhado, né? A própria pediatra que atendeu ela ontem falou que realmente tem que levar porque são muito pequenininhos e o risco de dar uma bronquiolite, alguma coisa assim, é maior neles. Não tem nada no pulmão, não tem nada no ouvido, mas ela tem um pouquinho de secreção na garganta e isso explica também um pouco a falta de apetite dela e a febre também é por conta disso. Ao mesmo tempo, eu estou observando a Clara porque o Bernardo teve varicela recentemente. Com ele foi assim, foram 2 dias de febre, lá no terceiro dia que as pintas apareceram, né? Então ela ainda não tem pintas, mas também estou observando para ver se isso vai evoluir ou realmente é tudo por conta dessa secreção alta que ela tem. A Clara sempre teve muita secreção, ele sempre fez muita lavagem nasal nela e a médica falou que isso salvou ela de muitas infecções durante o inverno. Então ela não ficou doente, não teve infecções durante o inverno todo, muito por conta também das lavagens, né, da lavagem nasal que eu sempre fiz nela, porque ela sempre teve muita secreção. E a pediatra ontem disse também que é porque ela tem as vias aéreas muito pequenininhas, né, o nariz dela é muito pequenininho e isso acumula mais. Como vocês podem notar um pouquinho pela minha voz, eu acabo que eu também pego dela, porque ela dorme comigo uma parte da noite. Eu tô tentando levar ela pro quarto deles, mas tá bem complicado, tá bem difícil fazer essa transição, assim. No meio da noite a gente tá muito cansado já, e aí a gente acaba levando ela pro meu quarto. A gente faz aquilo que a gente acha que é o nosso máximo. Por isso que eu acho que não devemos nunca julgar outros pais. Porque cada um sabe de si, cada um sabe da sua realidade dentro da sua casa, entendeu? Não existe certo e errado. Claro, não vamos levar para os extremos, mas diante de uma educação normal, vamos chamar esse assim um termo, né? Diante de uma educação normal, acho que cada pai e mãe sabe exatamente dos seus limites e até onde pode ir com seus filhos. Era só a introdução do vídeo e eu já coloquei aqui um monte de assunto pra vocês, né? Na verdade, eu tô sozinha em casa porque eu vinha de uma semana muito cansativa, eu tava muito exausta, muito mesmo, assim, muito mesmo. Nossa, acho que nem consigo passar pra vocês o quanto exausta eu tava, não só fisicamente, mas a carga mental. Eu acho que o meu mental tava muito carregado, muito, assim. A Clara tava chorando demais. E eu me vi de novo naquela fase dos 4 meses, onde ela tinha aquelas crises de choro que nada consolava, sabe? E eu acho que é outro salto de desenvolvimento, até tem que ler sobre isso. Ela acabou de fazer 7 meses, eu nem sei se tem, mas eu acho que deve ter. Ela também tá, assim, doentinha, então ela demanda muito mais. E eu tenho uma luta interna de que eu preciso estar com o meu ambiente organizado para a minha cabeça também funcionar bem e o meu dia a dia correr bem. Então, se o meu ambiente está desorganizado, ou está sujo, ou está fora de ordem, a minha cabeça fica exatamente assim. Então, não é uma questão assim de tipo, meu Deus, ela não pode ter a casa desorganizada, ela não pode ficar com a casa suja, tem criança, é isso mesmo. É isso mesmo, é assim que funciona, né? A casa não vai ficar limpa 100% do tempo, nem organizada, você arruma aqui, 5 minutos depois você é desarrumado e tudo bem. Só que eu não estou conseguindo colocar as coisas em ordem, sabe? Por conta da demanda alta da Clara. Eu sei que é normal, eu sei que é assim, eu sei que é uma fase, afinal de contas eu já passei por isso, tenho um filho de 5 anos, não é a primeira vez, mas não adianta. É uma coisa minha, é uma coisa que eu preciso saber lidar. Foi uma semana muito exaustiva por todos esses motivos, né? Por dar atenção a ela a mais, porque ela tá doentinha, precisa disso, e eu faço com o maior amor do mundo. Além da Clara, eu tenho o Bernardo não pode ser esquecido, né? Então eu faço tudo para que ele se sinta lembrado e acolhido o tempo todo, para que não crie nenhum sentimento assim, sabe? De tipo, meu Deus, agora eu estou deixado de lado. Não, eu tento explicar para ele o máximo que eu consigo das coisas, explicar, filho, a mamãe não pode te colocar para dormir hoje por conta disso e disso e disso. Você também já passou por essa fase, a mamãe também já esteve com você o tempo todo, agora é a vez do papai, né? Fazer algumas coisas
coisas que a mamãe fazia com você. Graças a Deus. Eu tenho um marido assim que realmente ajuda muito, faz muito a parte dele. Às vezes eu até cobro ele um pouco demais. Ele vai assistir esse vídeo e vai ficar se achando o resto da semana. Mas eu entendo que a posição dele também de trabalhar fora, né, de garantir assim o nosso sustento nesse momento é também muito importante. Eu não posso pedir que o André esteja presente em todas as tarefas, comigo, me ajudando também, sendo que ele tem o trabalho dele também para cumprir, entendeu? Tem os horários, tem os seus compromissos e é assim que a vida funciona. Mas o que eu vou fazer agora? Mandei o André sair, falei, André, por favor, eu preciso dar um jeito nessa casa pra gente passar assim um fim de semana, né, prolongado de feriado, um pouco mais relaxado. E pra eu estar mais relaxada, como eu disse, o meu ambiente precisa estar minimamente assim, entendeu? Arrumado e limpo. E aí eu falei pra ele, por favor, pega as crianças, né? Hoje é sábado, pega as crianças, sai. Sem hora pra voltar, entendeu? Vai com elas no parquinho, brinca, deixa eles brincarem, deixa gastar toda a energia também. A Clara, ela ama sair de casa, assim, ela gosta muito. É só abrir a porta ali do apartamento, ela fica toda feliz, assim, sabe? E eu falei, vai. Ele foi a pé, inclusive. Tinha previsão de chuva, mas abriu até um solzinho. Eu acho que não vai chover pelo menos por enquanto. E aí, assim, eu consigo organizar a casa. Porque sozinha é muito mais rápido, né? Não preciso parar pra atender ninguém nesse momento. Porque assim, por mais que o André esteja em casa no fim de semana totalmente dedicado a gente, né? Que não tem que dividir a gente com o trabalho dele, tem momentos que as crianças não querem, entendeu? Eles querem só a mim. A Clara é muito grudada comigo, assim como o Bernardo também era quando ele era bebê. Então, se ela me vê, ela só quer eu. Ela chora e ela se joga, né, porque ela quer eu. Então, se eles saem, ela não sente, entendeu? Assim, a minha ausência, né? Ela vai se distrair com as outras coisas. Então, se ela tá em casa, é um pouco pior. Porque tem momentos que eu sou obrigada a parar para, né, dar atenção a ela. Então, assim, é melhor porque eu consigo fazer as coisas mais rápidas. Eu resolvi gravar, né? Então, vai demorar um pouquinho mais. Isso atrasa um pouco mais aqui as atividades. Mas vamos embora. Eu vou falar um pouquinho mais, eu acho, com vocês no final do vídeo. Mas agora eu vou começar a minha faxina, porque senão daqui a pouco eles chegam em casa e eu não terminei a faxina. Então não vai adiantar nada eles ter saído, né? Então eu vou começar lá dentro, na suíte. E eu vou gravar alguns recortes pra vocês. Gente, e o meu vizinho que resolveu lavar o terraço dele, a gente mora no mesmo andar, no último andar do prédio, só que o dele é um duplex, então ele tem um pouco mais alto do que o nosso. E aí ele tem um terraço, né, que fica assim, em diagonal com a nossa sacada do quarto aqui. E eu coloquei a manta ali fora pra pegar o solzinho mínimo que tava fazendo. E as coisas do banheiro eu também tinha colocado ali. E aí eu escutei um barulhão eu tava limpando a casa de banho, escutei um barulhão. Falei, meu Deus, eu coloquei o robô pra aspirar lá o tapete da sala e ele deve ter enroscado em algum lugar. Mas aí eu corri pra ver, cheguei aqui, parecia que tava chovendo. Eu falei, nossa, começou a chover. O André com as crianças na rua, saí recolhendo tudo, né, que a manta ficou úmida assim um pouco. Eu olhei, o barulhão era ele. Tava ali com o Jet, lavando o seu terraço, molhou tudo aqui. Tudo bem, né? Seguimos, recolhi tudo. Agora já passou, já tá até o solzinho ali de novo, só que tá tudo molhado ali fora, nem dá pra eu colocar de novo as coisas. E no fim eu nem tinha ligado o robô, entendeu? A cabeça tá assim, ó, nem liguei o robô. Vou mandar ele lá, porque a parte da sala, e a sala de jantar, e onde fica o meu escritório, eu já limpei tudo ontem. O André saiu com o Bernardo pra levar o Bernardo no aniversário, no fim do dia, e eu aproveitei que a Clara colaborou e eu limpei tudo lá pra fora. Então hoje eu vou limpar só os quartos e as casas de banho. Vai ser um pouco mais rápido. E por último, vou dar uma limpada assim na cozinha, que também não tá precisando tanto. Eu vou só organizar e limpar um pouco o chão. Vamos voltar, né? Já limpei a casa de banho, só não filmei nada ali, porque a minha casa de banho do meu quarto, ela é muito estreita, assim, ela é apertada um pouco pra eu conseguir filmar e limpar ao mesmo tempo, fora que ela é escura, não tem muita iluminação, então não filmei nada lá.
Bora. Agora eu vou passar o aspirador aqui no meu quarto e vou mandar o robô lá só pra fazer manutenção lá no tapete, porque o pessoal já andou, já brincou lá, as crianças já brincaram, já tem ciscos lá pelo chão. Então vou mandar o robô lá pra fazer essa manutenção e vou passar o outro aspirador aqui no quarto. Ó, eles já voltaram. Deu tempo de limpar tudo lá pra dentro. Na verdade, agora eu só preciso colocar algumas coisas de volta no lugar, né? Preciso fazer a minha cama, que eu não fiz, eu só limpei. As Clarinha tá aqui comigo. Ó, faceira ainda. E aí, você foi passear? Conta. Você foi passear. Você foi passear. Dormiu um monte no carrinho, né? Porque daí na rua, com o carrinho andando, dorme bem. Não é? André e Bernardo foram no Torigalo buscar carne pra gente, grelhado. E praticamente assim, terminei tudo que eu queria. Então tô bem feliz porque vamos passar os próximos dias com a casa pelo menos limpa. Não digo tudo no lugar porque, né, temos crianças, as coisas vão ficar bagunçadas em algum momento. Mas, pelo menos tá tudo muito limpo. Que já me deixa assim muito mais feliz. O André pediu costelinha e frango pra mim também. Pediu arroz e batata. O Bernardo já tá ali comendo batata. A Clarinha já comeu. Então ela vai ficar aqui brincando só. Ela tá bem sem apetite, né? Porque ela tá doentinha. Então eu dei o leitinho mesmo, que é o que ela aceitou. De manhã ela até conseguiu comer umas frutas. Mas agora ela não. Ela só quis o leite. Ela até dormiu, mas quando eu coloquei lá, acordou, né? Terminei aqui toda a faxina que eu queria fazer. Foi ótimo o André ter saído com eles, porque eu consegui fazer num tempo muito mais curto do que geralmente eu faço agora, com a Clara em casa comigo. Tava vendo o vídeo, tava vendo as minhas olheiras aqui. A abstinência do sono, eu acho que é o que mais pega pra mim nessa segunda, né, gestação, essa segunda experiência em ser mãe. Porque o Bernardo, eu tinha muita dificuldade de fazer ele dormir cedo, assim. Ele fazia sonecas e tal, mas ele acordava e ele só voltava a dormir por volta das 11 horas da noite. O Bernardo nunca dormiu antes disso. Hoje, que eu consigo fazer ele dormir um pouco mais cedo, mas porque ele já tem a maturidade de entender que ele precisa obedecer, né? Quem tem a autoridade dentro de casa, que no caso somos nós, os pais. E também ele tem outra rotina, então ele acorda, né, para ir para a escola, passa o dia inteiro nas suas atividades, acaba que ele cansa um pouco mais, mas faz pouco tempo também que a gente tem cobrado isso dele, né, e ensinado isso para ele, de que ele precisa ter um horário para ir para a cama, um horário para acordar e horários, né, daqui para frente na vida dele, muitas coisas vão ser guiadas por horários. Ontem, por exemplo, o Bernardo, ele passou o dia todo na escola. Na escola, ele foi direto pra festa de aniversário. Foi até as 8 horas da noite o aniversário. Então, ele chegou em casa, tomou banho, jogou um pouquinho, que ele gosta de jogar. E por mais que eu queira zerar as telas, nesse momento é quase impossível, porque ele já tem o hábito, né? Então, é muito difícil tirar um hábito. Mas a gente diminuiu muito e isso já me deixa muito feliz. Eu diminui muito mesmo em relação ao que ele assistia antes e a quantidade de tempo que ele passa agora. E como
era sexta-feira e eu tava tentando fazer a Clara dormir, que é outra história. Eu falei pro André, deixa ele 1 hora a mais, que geralmente a gente coloca ele na cama às 10 horas, né? Então eu falei, deixa ele 1 hora a mais e aí 11 horas você faz a rotina com ele enquanto eu tento fazer a Clara dormir. Isso era 10h20, né? E eu tentando fazer a Clara dormir. E aí era 10 e pouco, assim, acho que não deu 5 minutos que eu mandei essa mensagem pro André, eu tava no quarto com ela. Ele me respondeu falando assim, o Bernardo já quer ir pra cama. E aí que me caiu a ficha, sabe? Eu falei, olha, tá dando resultado. Claro que a rotina dele ontem foi muito diferente, né? Ele tava bastante cansado, porque brincou muito. Além de brincar no parque na escola, ele também brincou 2 horas sem parar lá, né, no aniversário. Então ele ficou muito cansado. Então ele nem ficou no celular, sabe, ontem à noite. Ele pediu pra ir pra cama dormir. E isso a gente fica feliz, que você sabe que tá dando resultado, né? Que o que você tá insistindo. Mas, apesar de o Bernardo dormir enquanto bebê e tal, pelas 11 horas da noite, ele era uma criança que dormia a noite inteira. Então, no fim das contas, eu nem reclamava mais. No início eu ficava muito chateada comigo mesma, porque eu não conseguia fazer ele dormir. E quando eu digo que eu não consigo, gente, era levar a criança pro quarto e a criança chorar infinitamente, entendeu? E ela não se cansa nem de chorar. Então, aquilo me desgastava de um jeito que chegou uma hora que eu abandonei, assim. Então, eu segui o ritmo dele. Apesar de ele dormir às 11 horas, ele dormia direto até as 6, 7 da manhã. E quanto mais ele crescia, mais tempo ele dormia. O Bernardo é bem dorminhoco, assim. Então, ele acorda hoje entre 8 e 8h30 pra ir pra escola, pro jardim. Eu não sei como é que vai ser os horários dele quando ele começar no primeiro ano, né, no primeiro ciclo, mas por enquanto é esse horário que ele acorda. Mas se eu deixar no tipo fim de semana, ele passa das 9. E ele é assim desde bebê. Então no início, quando ele era bem novinho, ele acordava às 6, 7 da manhã, mas depois ele foi evoluindo esse horário. Então o Bernardo dormia uma noite inteira. Eu acho que a partir de assim, eu posso dizer o quê? A partir dos 3 meses, ele já dormia uma noite inteira. Então eu tinha uma certa previsibilidade com o Bernardo, né? Como a Clara, a história é bem diferente. A Clara, eu acho que o quê? Eu posso contar numa mão, talvez? Nem uma mão cheia. A noite que ela dormiu a noite inteira, ela fez 7 meses agora e ela não dorme a noite toda, né? Ela acorda às vezes 2, às vezes 1 vez na madrugada, sempre os mesmos horários. Eu digo que ela tem a própria rotina, só que a rotina dela não bate com a minha. E ela sempre acorda assim, quase nos mesmos horários. E ela também tem isso, sabe? Às vezes ela dorme cedo, e eu tento fazer rotina com ela, dou o banho nela cedo, ela janta, toma um leitinho, e aí eu tento levar ela pra dormir. Na verdade, assim, depois do banho ela sempre dorme, porque dá uma relaxada. E quando eu vou trocar ela pra botar a roupa e botar a fralda, ela já tá ali chorando porque ela quer dormir. E aí ela dorme. Isso é o quê? Umas 7h30 da noite. E aí, no começo, eu ficava feliz, né? Eu dizia pro André, nossa, a Clara vai dormir cedo, que ótimo, né? Vai ser diferente do Bernardo. Só que ela acorda depois, ela não dorme direto. Então, se ela dorme às 7h30, ela dorme às vezes até às 9, mas às vezes 8h30 ela já acorda de novo. E aí, pra fazer ela dormir de novo, gente, é uma novela. Aí eu volto lá atrás, sabe, na época do Bernardo, assim, a gente leva ela pro quarto e a gente faz... Eu fiz um curso de manual de sono, consultoria do sono, de bebês, coisas que eu nunca fiz com o Bernardo, porque eu queria muito que a Clara tivesse uma rotina, né, queria muito fazer diferente dessa vez. Volta todo o estresse, volta todo o cansaço. E às vezes ela vence a gente pelo cansaço, né? E eu sei que eu preciso fazer tudo de igual, na mesma sequência, até que ela crie esse hábito. Mas às vezes é tão difícil, é tão exaustivo, é tão cansativo. E você também não quer deixar a criança ali chorando por muito tempo. E que depois fica mais difícil ainda de acalmar, sabe? Quanto mais ela chora, mais difícil é fazer ela parar de chorar. E aí ela não volta a dormir. Então ela volta a dormir quase a mesma hora que o Bernardo dormia, assim, 11 horas da noite, aí que a gente consegue fazer ela dormir. Só que o problema é que a Clara não dorme a noite toda, então ela dorme ali, aí às vezes 1h30 da manhã ela acorda, às vezes 3h30 da manhã ela acorda, e às 6 da manhã ela acorda. Então é muito exaustivo, sabe? É muito exaustivo. E eu sei que é super normal o bebê acordar. Eu até perguntei para as meninas que fizeram um curso de gestante comigo se os bebês dela, porque tem todos mais ou menos a mesma idade, né, ao mesmo tempo, se alguns bebês já dormiam a noite toda e nenhum dormia, todos eles acordam. O problema nem é esse, sabe? Porque geralmente quando ela acorda de madrugada, é bem rápido fazer ela dormir de novo, pegar no sono de novo. Isso, graças a Deus, assim, é muito rápido, ela volta a dormir. Só que ela dormir tarde e acordar várias vezes durante a madrugada é o que tem
sido muito exaustivo pra gente, porque acaba que a gente praticamente não dorme. Então, eu digo que eu e o André, a gente não tá dormindo mais do que 4 horas seguidas, sabe? E isso é muito pesado. Então, resumindo, essa é a fase que estamos nesse momento. A Clara com dificuldades para dormir cedo e engatar um sono, né, mais longo. Eu nem espero que ela durma a noite inteira já. Eu acho que ela vai amadurecer com o tempo e ok, isso é normal. Porém, eu gostaria que ela dormisse ali. Se ela dormisse às 7h30 da noite, que ela fosse lá acordar de madrugada, entendeu? Pra mim tava ótimo. Porque daí dá tempo de fazer as coisas que a gente precisa fazer, a gente pode ter um tempo para nós, pro casal, porque isso tá bem difícil. A gente tem tido pouco tempo para nós, né, para cuidar da nossa relação, que também é importante. A gente não pode deixar o casal, o casamento de lado. Inclusive, o casamento ele precisa ser prioridade na vida do casal, né? Então, a gente tem tido pouco tempo para isso. E a gente sente o reflexo disso, as consequências disso, né, no dia a dia. Eu fico extremamente irritada e às vezes eu acabo descontando no André, então vai provocando uns atritos no casamento que você precisa, preciso cuidar disso aqui. Com tudo isso, ainda tem a parte de que não temos uma rede de apoio assim, né? Mas o que me conforta também é saber que tem alguns pontos que eu gostaria de ponderar para vocês do que eu entendo dessa parte de rede de apoio. Somos imigrantes, temos amigos aqui, Clara tem seus padrinhos, mas não é a mesma coisa que se eu estivesse em Joinville, por exemplo, e estivesse com a minha mãe, né, os meus sogros, enfim. Quando eu tinha o Bernardo bebê, se a gente precisasse de qualquer coisa, eu sempre deixei ele com a minha mãe. E ele ficava super bem, tranquilo, não afetava em nada a rotina dele. O Bernardo sempre foi um bebê que era muito assim, de ir com as pessoas. Eu até tinha que cuidar, tinha muito medo, assim, que alguém levasse ele embora, sabe? Porque ele era muito dado. A Clara já não é tanto, ela estranha um pouco. Mas eu penso que se eu estivesse lá hoje, seria exatamente assim. Só que hoje a minha mãe já não tem mais a mesma saúde de 5 anos atrás. A minha sogra já tem outra neta, né, que ela também ajuda a cuidar. Então eu também não teria tanto assim mais disponível pra mim essa rede de apoio, sabe? Então eu acho que não é tão diferente eu estar aqui hoje sem eles. E estar lá com eles, assim, nesse sentido, né? Nesse sentido. Por outro lado, eu entendo que nossos filhos, nossa responsabilidade, sabe? Claro que ajuda muito a gente poder dividir isso em alguns momentos, mas enquanto pais, é minha responsabilidade também cuidar dela. Não posso passar essa responsabilidade para outra pessoa, entende? E os momentos que eu gostaria de ajuda é justamente nos momentos assim mais difíceis de ter ajuda, porque é à noite, nessa dificuldade de tentar fazer ela dormir. Durante o dia, a gente se ajuda muito, eu e o André, a gente consegue levar as coisas, sabe? E se eu precisar de um fim de semana, por exemplo, sei lá, se a gente quiser fazer uma viagem mais pra frente, eu e o André, eu posso contar com os padrinhos da Clara aqui. Então a gente não tá totalmente sem amparo. E comparando a nossa realidade hoje com a realidade, né, dos avós hoje no Brasil, não seria muito diferente, sabe? É isso, é mais ou menos isso que eu penso. Então eu nunca fui de soltar os meus filhos para outras pessoas por qualquer motivo, entende? Mas isso sou eu, tudo bem quem faz, meu Deus, de novo. As pessoas, cada um tem o seu jeito de lidar com as situações, e esse é o meu jeito. Só que aí também entra outra questão que me deixou extremamente cansada essa semana, que foi essa exaustão, né? Esse não dormir. E eu, como eu disse no início do vídeo, eu funciono bem, né? Estou bem quando o ambiente ao meu redor também está bem. Como eu não estava conseguindo cuidar da minha casa, porque, claro, a Clara estava doente, né? Ela tá doente, a rotina muda, as necessidades mudam, a demanda muda. Então, o meu tempo é muito mais exclusivo dela. Só que ver a minha casa sem eu poder fazer o que eu faço pela casa, sem essa parte, né, sem eu cuidar da minha casa. Ai, Camila, mas deixa ali, não faz mal, o importante é o seu filho agora, é seus filhos agora, né, depois outra hora você cuida da casa, a casa vai continuar ali. Sim, gente, eu entendo isso, e eu não faço, né, se isso chegou a um ponto de eu ficar tão exausta, é porque eu realmente não fiz. Eu não cuidei da casa essa semana, por isso que ontem, na sexta-feira, a casa tava assim, parece que tinha passado um furacão aqui dentro. E além da sujeira, agora é primavera, dá muito pó. Se você soubesse a quantidade de pó que se acumula pelos cantos, que eles fazem, né, bolinhos assim, entendeu? De pó. E isso é ruim por vários motivos, é ruim pra gente. Eu tô com uma alergia,
horrível esse ano. Eu conversei com algumas pessoas e muita gente, inclusive portugueses mesmo também, que moram aqui, muito, né, sempre moraram aqui e que nunca tiveram alergia, esse ano tem. Eu não sei o que tá acontecendo, mas esse ano, assim, ó, a alergia na primavera, ela veio pra pegar muita gente. Esse é o nosso 4º ano aqui e foi a primeira vez que eu peguei, né? Eu tenho rinite, mas nunca ficou tão atacada. Então eu tive que tomar medicamento para alergia essa semana, porque eu andava assim, o meu olho coçava demais. Tava machucando já meu olho de tanto coçar. O nariz coçava, a garganta coçava, o ouvido coçava. Eu espirrava o tempo todo. E essa alergia também não me deixava dormir, porque era deitar, quando você deita, o nariz tranca. Eu tive que recorrer a medicamentos pra conseguir controlar a minha alergia. Então, assim, juntou muita coisa, sabe? Juntou muita coisa essa semana. A Clara doente, o Bernardo se recuperando de uma varicela, mas ele já tinha ido pra escola essa semana, então deu uma aliviada. Acho que ainda bem que não foi tudo junto na outra semana que ele ficou em casa a semana inteira. Então, mas meio que já veio acumulando, sabe? A semana que o Bernardo ficou em casa, que daí eram 2 pra eu, né, administrar. Mas essa semana que a Clara também ficou mais doente, mais apegada ainda comigo, e a casa que eu larguei, eu realmente não fiz as coisas, gente. Eu fiz uma coisa ou outra, assim, que dava pra fazer, mas não fiz, não deixei a menina de lado pra cuidar da casa, entendeu? Eu não faço isso. Mas, ao mesmo tempo, olhar pra casa desse jeito me dá a sensação de que eu não fui capaz, entendeu? E aí a gente tem que estar o tempo todo lembrando, né? Lembrando qual é o nosso sentido, sabe? De fazer as coisas, né? Eu sou mãe, eu amo ser mãe, e se eu puder romantizar a maternidade, eu vou romantizar, entendeu? Porque eu acho muito bonita. Eu acho, assim, que é uma das coisas mais lindas que existem no mundo, assim. É você gerar um filho, cuidar do filho, desenvolver o seu filho, entendeu? Mas a exaustão, ela existe também. E tem momentos que mais fracos, assim, né? Que a gente deixa se levar pelas emoções negativas, sabe? Então eu comecei a murmurar demais, eu comecei a reclamar demais, eu comecei a me questionar por que eu tô aqui. E eu até comentei isso no Instagram, sabe? Quando eu tô assim pra baixo, quando a gente tá numa fase mais, né, difícil, tudo aquilo que não está bem na sua vida, que todos temos problemas, todo mundo eu tenho, você tem, todo mundo tem, essas coisas parece que tomam uma proporção muito maior e aí a tua cabeça só pensa naquilo, sabe? Tua cabeça só pensa assim, meu Deus, a minha vida é uma droga. E eu tenho esse perfil, né, de dizer que quando as coisas não estão legais e tudo isso toma conta de mim, as coisas que eu não curto tanto, que eu ainda não resolvi, vêm à tona e tomam uma proporção maior, a minha sensação, a minha vontade é de desistir de absolutamente tudo, não quero fazer mais nada, não quero mais isso aqui, vou cuidar só dos meus filhos e é isso que eu vou fazer, não quero fazer mais nada na minha vida, entendeu? Todos os projetos que estão em andamento ou que eu tenho vontade de fazer, eu largo tudo, assim, e a vontade é de desistir de tudo. Aí eu preciso de um tempo, preciso voltar pro meu eixo, preciso resgatar os meus valores, aquilo que eu acredito, para poder voltar, respirar e dizer, ai meu Deus, realmente vai acabar, entendeu? Isso vai passar. E aí depois eu volto, e aí eu consigo respirar de novo, e aí eu vejo que até exagero em alguns momentos, assim. Então são fases, realmente, são fases, mas às vezes é difícil passar por elas, né? E aí eu me apego. Eu conversei muito com uma amiga que mora na Alemanha, que também tem 2 filhos, e a gente trocou algumas ideias, assim, e eu tava conversando com ela, eu falei que a gente conseguiu se entender muito num pouco que a gente conversou essa semana, porque as minhas amigas que estão no Brasil, elas não conseguem entender o todo, porque elas não estão aqui, então elas não têm a experiência de estar aqui, né, de mudar, de ser imigrante. E os meus amigos que eu tenho aqui não têm filhos, então assim, eles entendem uma parte, mas não entendem também o todo. E essa minha amiga que mora na Alemanha, a gente vive praticamente a mesma coisa, né? A história é muito parecida, ela também foi pra lá porque o marido foi trabalhar e ela largou tudo pra ir com ele e cuidar dos filhos. Então, né, nossos maridos vieram com trabalho, nós largamos tudo e viemos com eles, né? Estamos aqui hoje na posição de mãe, de dona de casa, de esposa,
fazemos os nossos trabalhos, né? Ela trabalha lá as coisas que ela consegue fazer, eu trabalho as coisas que eu consigo fazer. As duas não voltaram para sua área de profissional, que, né, ela era da área comercial, eu era da área de gerenciamento de projetos, então a gente não faz mais nada que era da nossa área hoje. E isso às vezes incomoda um pouquinho, sabe? Porque você fica pensando, será que não vale a pena eu voltar e transformar isso aqui? Só que ao mesmo tempo, a gente pensa assim. A gente, eu digo porque a gente conversou e a gente tem mais ou menos a mesma linha de pensamento. A gente pensa assim, nossa, mas é importante para os meus filhos eu estar com eles. É importante que eles tenham a minha presença aqui, que eles saibam que existe esse cuidado aqui, que eu consigo buscar, levar, trazer, né? Servir, entendeu? Esse serviço, ele é importante. E é um privilégio, né? Porque muitas mães, muitas mulheres gostariam de estar nessa posição e também não podem, né? Por outros motivos. Então, é um privilégio para quem consegue, para as mães que conseguem. Eu já trabalhei aqui em Portugal, não sei se vocês, quem me acompanha aqui hoje sabe, se você chegou depois. E foi uma época, assim, bem complicada, porque o Bernardo ainda não ia pro jardim. O André fazia já o seu, né, já trabalhava de casa e ele meio que ajustava o home office no horário que eu trabalhava, que eu ficava fora de casa para cuidar do Bernardo ao mesmo tempo que ele também trabalhava. Então foi um período bem complicado, assim. E aí, como eu tive essa experiência, a gente conseguiu entender que não dava, né, não dava. Agora até poderia voltar, buscar alguma coisa dentro da minha área, talvez outra área, poderia. Mas eu escolho não voltar, sabe? E eu tô consciente da minha escolha. Então eu preciso sempre voltar, nesses momentos que eu me sinto abalada, eu preciso voltar, refletir de novo sobre a minha escolha. Vale a pena? Vale muito a pena. Então, continuo aqui, sabe? Eu acho que esse é o lado bom de você poder escolher aquilo que você quer. Só que, por mais que você escolha sua carreira, que você escolha não ter filhos, que você escolha ter filhos, que você escolha ter muitos filhos, que você escolha ter só um filho, que você escolha não casar, que você escolha casar, a nossa vida sempre vai nos colocar à prova em algum momento, né? Quem escolhe carreira, por exemplo, não vai ser 100% feliz na carreira o tempo todo, vai ter algum momento que você vai se questionar se aquilo vale a pena, se todo o esforço que você faz, né, para conseguir um cargo novo vale a pena. Então, assim, a gente sempre vai ter desafios, gente, sabe? Não é exclusivo da maternidade os desafios da vida. Ele é de todo mundo. Ele é do profissional, ele é da mãe, ele é do pai, ele é dos avós, ele é de todo mundo, entendeu? Então o que eu faço é isso, assim, quando eu fico mais abalada, eu tento me colocar dentro desses questionamentos e eu busco essas respostas não em mim, mas em Deus, que é no que eu acredito. E aí eu volto, sabe? Volto, né? Bem cantinho, bem quietinho, bem de mansinho. Volto pro meu canto e falo, não, eu vou seguir, porque realmente, assim, deu muito mais frutos, é muito mais vantajoso. E toda dificuldade é dificuldade. Se eu escolher trabalhar fora, eu vou ter outras dificuldades, né? Dificuldade por dificuldade, eu hoje escolho continuar aqui nesse caminho, sabe? O meu serviço hoje é cuidar da minha família, é cuidar da minha casa. E eu tô extremamente satisfeita com isso. Só queria, assim, dividir com vocês que a gente também tem os nossos momentos mais complicados. Que não é assim só porque eu não trabalho fora, não trabalho numa empresa, que as coisas são muito fáceis, né? A gente tem uma mania, acho muito feia, de julgar a dona de casa, a mulher que é dona de casa, que cuida da sua família, da sua casa, como se isso não tivesse valor. Hoje em dia, isso ficou muito jogado de lado. É uma posição que precisa ser valorizada. Dá muito trabalho, é exaustivo, mas vale muito a pena. Para quem faz com amor, né? Para quem faz com amor, quem faz com consciente. Se você não escolhe esse caminho, você vai ter as suas dificuldades, os seus desafios também, sabe? São das mesmas proporções? Jamais saberia dizer, porque às vezes a gente acha que o nosso problema é muito maior do que o problema do outro, mas a gente não tá vivendo o que o outro vive, então não dá pra dizer qual é o problema maior, né? Qual é o desafio maior, sabe? Eu acho que cada um tem os seus. Falei bastante, talvez eu não fui clara em alguns momentos, mas eu acho que vale a pena a reflexão. Tenho vontade, às vezes, de ir trabalhar fora. Eu acho que muito mais também movida, sei lá, pelo lado financeiro, sabe? De conseguir atingir os nossos objetivos mais rápido, talvez, se eu também tivesse uma renda, né, uma fonte de renda, porque o YouTube aqui não é uma fonte de renda, né, esquece. É isso, sabe? Eu acho que isso também que deixa esse questionamento sempre aberto ali e cutucando.
que a gente tem os nossos objetivos e talvez se tivesse 2 fontes de renda isso melhoraria? Melhoraria, óbvio que sim. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, dependendo do que você for ganhar, não vale tanto a pena assim, né? Porque você vai ter outros gastos. A gente vai ter que colocar a Clara numa creche. Tá muito difícil conseguir a creche pública. Eu sei de muitas mulheres que, inclusive, vão parar de trabalhar ou que fazem a licença largada, né? E aí reduz o salário. Que existe essa possibilidade aqui em Portugal para ficar com mais tempo com o bebê também, porque não conseguiu creche, então tá bem complicado esse lado aqui, pelos relatos, inúmeros relatos de muitas mães que eu já vi. Então a gente tem que pesar muito as coisas na balança, sabe? Antes de tomar qualquer decisão. Mas, claro, eu acho que o lado financeiro é um dos lados que mais pesa também, assim. Por mais que eu esteja exausta hoje, a Clara é um bebê. E vai pedir mais de mim. Imagina que eu trabalhasse fora e a rotina dela à noite fosse essa. Talvez eu estaria muito mais cansada ainda, né? Do que estar em casa. Porque durante o dia, querendo ou não, eu até consigo, às vezes, parar e ficar com ela. E o tempo que eu fico com ela é praticamente um tempo de descanso também. Às vezes, né? Às vezes eu fico sentada no chão da sala para brincar com ela ali. E ali a minha cabeça descansa. E se eu trabalhasse fora, eu não teria esses momentos. Eu ainda ia chegar em casa à noite e ter que fazer toda a rotina da noite. Então, e às vezes ia ser mais pesado do que estar em casa, né? Enfim, gente, esse é um pouquinho do que eu penso, do que eu acho. Eu acredito muito no meu papel de mãe, no meu papel de esposa, no meu papel de dona de casa e eu gosto muito, né, da minha realidade hoje. Gosto do que eu faço, gosto de ter o privilégio de estar nessa posição. Sou muito grata a Deus por isso, mas às vezes eu preciso me lembrar disso, sabe? Às vezes eu preciso dizer pra mim mesma, olha, você escolheu e você é feliz, né, fazendo isso. Você escolheu essa posição e você é feliz nela. Lembra disso, daquilo. Então, vale a pena, né? Segue em frente, segue firme, sabe? Mas, claro, se eu decidir em algum momento voltar a trabalhar, qualquer coisa, a gente vai se ajustar pra isso também, entendeu? Aqui em casa a gente apoia muito a decisão um do outro. Sempre tudo é muito conversado entre eu e o André. E eu apoio ele nos planos dele, tanto que eu tô aqui, né, do outro lado do oceano com ele. E ele me apoia sempre também em todos os meus planos. Então, a gente sempre conversa muito. E se em algum momento eu me sentir desconfortável nessa posição, tenho certeza de que eu vou receber o apoio dele também pra mudar. Assim como eu recebo o apoio dele hoje, né, pra estar pra eles. Mas eu acredito muito, sabe, que o ato de servir, ele é muito recompensador, apesar de ele ser muito desgastante. E eu faria tudo igual. Queria só compartilhar um pouquinho de como foram os sentimentos por aqui essa semana. Foram bem, assim, cheios de questões, cheios de altos e baixos, mais baixos do que altos. Mas superamos, passamos por mais uma semana, por mais uma fase. Estamos prontos para as próximas. E é isso, gente. Deixa aí nos comentários, né, o que vocês acham a respeito disso. Tanto, eu sei que eu tenho bastante seguidores homens também, é interessante saber a visão, né, deles em relação a isso, das mulheres. Lembrando que, se a sua opinião não for igual à do amiguinho, respeite, né, porque as pessoas são felizes cada um com o seu jeito de ser. A gente não precisa convencer ninguém a nada, sabe? É só deixar a sua opinião, mas com muito respeito, entendeu? Sem ofender o próximo. E aí, todo comentário vai ser bem-vindo. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!